Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Tá tudo bem por aí? Olha, antes de você saber qual assunto que a gente vai tratar no episódio de hoje, quero te pedir para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Olha, aqui no programa a gente já veio tratar de um assunto do falso advogado. A gente chegou a pincelar isso com alguns integrantes da Ordem dos Advogados Seccional Mato Grosso, mas agora nós estamos numa preocupante ainda maior, porque nós estamos com advogados que estão passando por isso e também com vítimas. Aqui no estúdio, por exemplo, tem 2 vítimas desse golpe aí do falso advogado. Mas, Grace, como que é esse golpe? Aí nós vamos entender para você ficar esperto. Nós estamos com a advogada, a Perolina César, e a Zoaires Costa, que foi uma das vítimas desse golpe, e nós temos também outra cliente da Perolina que está aqui, que a Perolina vai explicar mais detalhadamente. Só para você ter uma ideia, a Perolina falou para mim que de junho até agora foram 11 pessoas vítimas, clientes dela, com esse golpe do falso advogado. Tá tenso, não tá, Perolina? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, obrigada por estar aqui, abrindo esse espaço para a gente poder, que eu sempre coloco, é algo de utilidade pública, né? Sim. Para que a gente possa alertar realmente a sociedade nessa situação que vem ocorrendo com grande frequência. Foram 11, só de 4 de junho até o dia 18, foram 9 pessoas, né, contactadas, algumas vítimas, né, que realmente caíram no golpe, e 11 números de telefones diferentes. Ah, são 11 números de telefone, certo? Isso. E todos essas vítimas são seus clientes, ou você tem colegas que também estão passando por isso? Essas vítimas são meus clientes, mas eu tenho vários colegas que também estão passando por isso. O que está acontecendo? Como que é esse golpe? Eles pegam os dados de vocês no TJ? Como que é? Sim, por conta da publicidade dos processos, né? Eles pegam todos os dados, tanto do advogado quanto do cliente. E aí ele entra em contato com o número do processo, com as informações do processo, com as partes corretas do processo, passando-se por mim, no caso, né, e informando, olha, o seu alvará foi liberado, então o TJ vai entrar em contato com você e vai estar te passando as informações para que você possa receber, e aí ele entra numa comunicação ali com o cliente. E o cliente, por ter todas aquelas informações, eles acreditam ser realmente, né, acreditam que é a advogada deles e acreditam que é alguém do tribunal que está entrando em contato com ele. E aí ele faz todo esse procedimento, né? Foram vários, como eu informei anteriormente, né? Desde março tem uma frequência maior, então assim, foram várias vítimas já, clientes, com maior frequência, né? E eu vejo assim que outros colegas, porque praticamente todos os dias eu vejo um colega postando, né? Assim como eu fiquei nessa semana de 4 a 18, todos os dias, até teve um dia que eu estava esgotada, porque eu não conseguia trabalhar. O cliente, ele entra em contato, ele está em desespero, porque ele se vê numa questão da fragilidade das informações dele, né? Porque eles passam a cópia do processo e falam, mas ele tem tudo meu, ele está com meus documentos, o que mais ele pode fazer? Então, assim, aquela sensação mesmo de insegurança, né? Insegurança da parte do cliente e insegurança minha por conta que a pessoa está utilizando realmente as informações dos processos, né? E a Zoaires passou pelo esse susto, tá preocupada, né, Zoaires? Teve aí um prejuízo de quanto? 30 mil reais? Isso, foi no dia 4, realmente eu estava assim num dia bem frágil, né, e coisas pessoais minhas, que era uma data muito triste para mim, era aniversário da minha mãe já tinha falecido, e eu no corre-corre do dia a dia tem acontecimento que acontece na empresa que a gente tem que resolver o vendedor, e pegou justamente eu nesse dia frágil. Eu até comentei com meu esposo, porque eu falei assim, olha, o que Perolina quer comigo? Mas aí ele falou, vê com ela é só advogada. Beleza. Aí eu respondi, aí no outro dia... Isso no WhatsApp, né? Cedo, no WhatsApp. Aí no dia cedo ele me chamou novamente no perfil dela, né? Foto dela, como se fosse a advogada Perolina César, e falou que uma pessoa do tribunal ia entrar em contato comigo. No mesmo momento,
saiu desse telefone e já passou por um outro, onde tinha realmente um senhor, e atrás tinha tudo da justiça, a bandeira, as ordens dos advogados, tudo perfil atrás dele, como se fosse realmente alguém da justiça, falando comigo. Que se eu tivesse em algum lugar para pegar um telefone, foi onde eu peguei o telefone da minha amiga, e pelo telefone da minha amiga, no meu, ele foi fazendo todo o processo e eu fazendo todo o processo. E ele falava o quê? Não, ele falava esse processo ele que falava fala? que realmente ele era da justiça, mas ele tinha que ser, aquilo ali tinha que ser filmado, porque por ser ordem, por ser judicial, teria que ter realmente ser feito daquela maneira, gravado, para poder ter provas. E é da justiça, então, quer dizer, você fica com suas mãos amarradas, que tem que fazer o processo como eles querem, E eu fui fazendo. E aí, quando você se tocou que era um golpe? Quando saiu o empréstimo? Quando tocou que eu era um golpe, era assim, na realidade, ele, como a Perolina já disse, ele entrou no meu celular, e eu, a todo momento, eu falava para ele que eu precisava trabalhar, que eu estava no meu horário de trabalho, e eu estava com algumas coisas para resolver naquele momento, e eu falava para ele, eu estou ocupada, eu preciso trabalhar, minha amiga também, porque eu estava com o celular dela, e teve um momento que ele perguntou sobre o meu banco, eu falei que não era perto, era longe, eu não teria como ir lá, e ele falou, então tá bom, depois do almoço a gente continua. Que foi onde eu desliguei o telefone, que eu fui resolver os meus problemas do serviço, que eu me atentei e printei a tela, onde ele entrou em contato comigo, falei, Tadeu, esse telefone que é meu esposo, esse telefone é o da Perolina? Aí ele já me ligou de volta, que ele falou assim, você provavelmente caiu num golpe, e eu tô passando aí para te pegar, pra gente ir no banco. Bloquear a sua conta, nem saída e nem entrada, que ele já entrou em contato com a Perolina também, e foi isso que eu fiz, E o meu banco, assim, foi liberando os valores, coisas que eu não faço, movimentação diária na minha conta. Coisas bem... uma vez do mês que eu faço uma movimentação maior, que meu filho não mora aqui, estuda fora, que eu faço esse processo. Fora isso, são coisas pequenas, dia a dia. De rotina, Um dia um valorzinho, outro valorzinho. Somente isso, Então, assim, o que eu caí, na hora que eu caí minha ficha, foi justamente a hora que eu tive aquela ideia de printar onde estava o número, que aparecia ela e o número, confirmar. E mandei para ele. E aí qual que foi o prejuízo? Eles fizeram empréstimos? Ele teve acesso ao seu celular e fez empréstimo? Eu com o celular da minha amiga e o meu embaixo, então ele ia falando e eu ia fazendo. Como eu te falei, eu estava num momento frágil, que era aniversário da minha mãe, eu não tenho mais minha mãe comigo. E ele foi me pegando por ali. Eu jamais achei que era um golpe, porque é da justiça. Ele refrisou bem que tinha que ser feito daquela maneira, por ser da justiça. Aí ele foi te orientando. Foi me orientando, eu fui fazendo, me orientando, eu fui fazendo a videochamada. Eu com o telefone dela aqui, o meu ela aqui. Viu o rosto dele ali o tempo todo. O tempo inteiro eu via ele. Fazendo o procedimento que ele estava orientando ela a fazer. E ele me orientando e eu fazendo. Às vezes eu tirava o celular de perto e falava, não, põe o celular que eu não estou vendo. Você entendeu? Aí eu voltava novamente. E um detalhe, ele resgatou o dinheiro, como ela disse, que ela tem um filho que estuda fora. Então ela fala que é o que ela tinha guardado, para a emergência desse filho dela, E assim, até o dinheiro do mês que ela passa todo mês para ele, que era tirou da minha conta. Ele tirou, ele resgatou a poupança dela e transferiu todo o dinheiro. Foram mais de 30 mil reais, Que ela teve o banco conseguiu cancelar algumas coisas, só que eles fizeram 14 transferências do banco dela, e abriram essa outra conta para ela em um outro banco também, e aí transferia da conta dela para aquela conta. Pagaram 3 boletos também, no valor de 4 mil e poucos reais, quase 5 mil reais. 700, se não me engano. Isso, quase 5 mil reais cada boleto. E nisso ali, conversando com ela numa videochamada, interagindo com ela vendo as bandeiras, todas as outras pessoas em volta dela viram ela conversando com ele, ela usando o celular da amiga,
e ninguém suspeitou que fosse realmente um golpe, Não, né? 2 colegas meus, um sentado do meu lado e um ainda de pé do meu lado aqui, atrás de mim. Sabe o que eu identifico, assim, as Soares contando? A palavra certa mesmo é golpe, né? É um golpe financeiro e um golpe emocional muito grande, porque eu vejo que a Soares, assim, ela tá... Tadinha, ela tá querendo, tipo assim, não tinha como não acreditar, né? Ela tá querendo se culpar, mas não é culpa sua, tá? Não é culpa sua, é que o golpe foi bem feito. Bem feito, muito, né? bem Tem feito. chamada, tem isso é um dano que, por mais que ela recupere, espero que sim, o financeiro, mas o psicológico, né, doutora, é bem complicado. Bem complicado. E também, tanto ela com a abalo dela, tanto a minha outra cliente, a Marildes, também, que sofreu, e os outros que sofreram. A Marildes é a que está aqui, né? Isso, ela, né? Quanto foi o golpe dela, o prejuízo? O prejuízo dela foi quase R$3.000. Só que o dela foi diferente, o modus operandi. Qual né? foi o dela? O dela, ele entrou em contato com ela, mandou para ela uma imagem supostamente minha, na frente do juiz, uma foto, aquela visualização única, de costa, e mostrou, né, que eu estava despachando com o juiz e que ela precisava, ela estava com um débito na Receita, né, mandou um documento oficial, assim, segundo eles, tipo um documento de cartório, e mandou para ela que ela teria aquele débito, que ela tinha que pagar aquilo para que ela recebesse o processo dela que está em andamento e que tinha que ser naquela hora, né? E assim, coincidentemente, quando ela me mandou a mensagem, ela chegou de me mandar mensagem, ela perguntou, você está em audiência? E eu estava em audiência. Eu falei, estou em audiência. Aí entendeu? Então ela entendeu que realmente fosse, né? E aí, assim, ela acabou que ela tentou fazer o Pix, ela não conseguiu, aí ela pediu para a filha dela fazer o Pix. Aí a filha dela fez o Pix, né? E foi ela mesma, né? A filha dela quem fez o Pix. E foi até, quando entendeu que era um golpe, foi até a agência. Inclusive, na ocasião, foi identificado que a conta foi para uma pessoa que era daqui de Cuiabá, agência daqui de Cuiabá, né? Tá aí nos boletins, porque a gente, né, tudo fez o boletim de ocorrência. E a Marildes, ela já vem fragilizada de um outro golpe que ela também sofreu, né? E inclusive o processo dela, que eu acompanho, é exatamente por ela ter passado por um golpe, né? Nossa. Então, e isso tudo fragiliza tanto os clientes quanto o advogado, porque a gente vê, assim, a imagem, né? Nós olhamos ali e vejamos, porque assim, a pessoa acredita que é o advogado dele, né? Então, a sua imagem, ela tá ali, uma pessoa tá utilizando para aplicar um golpe nos seus clientes, né? E isso, assim, é ruim, porque você vê a pessoa perdendo o que ela tem, né? Como no caso aqui das Soares, né? O filho lá em outro país, dependendo do dinheiro, né? Que ela manda todo mês para ele e sem saber como ela vai fazer, né? Porque até agora o banco não retornou o valor para ela. Ela não sabe ainda o que aconteceu nessa outra conta, a gente está tentando descobrir o que aconteceu, não sabe se fizeram algum empréstimo, alguma coisa. Então, assim, é algo realmente, é aquela sensação de fragilidade, de impotência, né? Eu falo que é uma sensação de impotência que acaba gerando, né, nessa situação, porque você vê o outro passando por uma situação que é assim, vem uma pessoa que acaba, né, maculando a sua imagem diante de fatos, né, que ela, né, uma pessoa leiga, ali no judiciário, é claro que se ele estivesse aplicando um golpe num advogado, a pessoa ia entender que não era, mas no caso dela não, e ainda a questão da fragilidade da mãe, né, no dia que ela aniversário da mãe, filha única, né, então tudo isso daí gera, então assim, eu sempre falo que cada cliente meu, ele é único, né, então cada um tem a sua história, né, então assim, cada um que caiu no golpe, é igual, como bem dito aqui, né, não é culpa do cliente, né, porque a gente escuta muitas pessoas, nossa, mas a pessoa fez isso. Você é ingênuo, né? Você não prestou atenção, não tem como. Não é culpa. Isso, só quem cai... com venda. Sim, não é culpa sua, não. E aí, como que vai fazer? Porque se só com você foram 9. Você falou para mim que tem colegas aí também que estão passando pela mesma situação, advogado. O que vocês, advogados,
estão pretendendo fazer aí para fazer com que haja um sistema mais rigoroso de dados, porque a tecnologia está aí. Hoje tudo é audiência online mesmo, né? Então eles estão se aproveitando que tem essa brecha para fazer isso. Na verdade, a questão da publicidade do processo, isso daí a gente não tem, né, como mudar, né? Mas, assim, o que a gente tem feito, né, no caso, assim, a orientação é realmente registrar o boletim. Quando a pessoa entrar em contato com o seu advogado, não passar nem valor, nada, entendeu? Entre em contato com o seu advogado, fala, se possível, vá no escritório do seu advogado, entenda se realmente é do escritório dele que está acontecendo aquela ligação e denuncie, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou bloquear esse número. Não, denuncie o número, porque a partir do momento que eu pedi para que os clientes, cada vez que o cliente me falava que estava sofrendo golpe, que tinham entrado em contato, eu pedi para denunciar, eles foram trocando. Então, assim, houve uma alternação de números, né? Foram 11 números aí, praticamente um número por dia, né? E eles utilizam 65 e 66, a maioria, né? Apesar que semana passada utilizaram até o 41. Né? Então, assim, fazer o boletim, instruir o cliente, né? Passar a instrução para que ele também faça o boletim de ocorrência, e aí notificar o banco, tem o mecanismo MED, né, para a devolução dos valores, contestar aqueles valores para a devolução, e não tendo, né, realmente uma posição positiva, porque assim, eu entendo, né, que é uma falha na prestação de serviço, porque se é uma movimentação atípica, né, são 14 transferências no inteirinho aí de 1 hora de videochamada, né? Então, assim, no mínimo é estranha para o banco, né? Para quem não tem essa rotina, isso, tipo ela, né? Então, assim, nesse caso aí, realmente, assim, se realmente não tem a devolução, cabe aí um processo, né, para tentar restituir esses valores para a pessoa, né? Porque, assim, ela está sendo lesada por uma falha realmente ali, né? Porque hoje eu tenho o entendimento que, ela fez a transferência ou a pessoa fez aquilo. Mas, assim, é um golpe, né? Todo mundo está sucinto, né? Lembra que eu te falei, quando eu precisei um valor, eu não consegui, eu tive que ir ao banco com o meu esposo. Tem uns 2 anos. Ela comprou um imóvel, ela precisou... Teve que ir lá, né? Eu precisei ir lá no banco, porque eu não conseguia liberar pelo meu aplicativo. Sim. Eu tive que ir na boca do caixa para poder fazer essa transferência. Agora sim, a gente percebe essa questão da atividade do advogado, né? Esses dados de vocês. Qual que é a orientação que a gente, por exemplo, se eu tenho um advogado, é comum o meu advogado por WhatsApp me pedir Pix, por exemplo? Não é. O que a gente pode orientar aqui para o pessoal ficar esperto? Por exemplo, vai que eles clonam aí, vamos supor, eu sou advogada, eles clonam meu WhatsApp e entram em contato com os meus clientes. Foi isso que aconteceu com você. E aí, esse fraudador fala, olha, você passando por mim, eu preciso de um Pix tal para movimentar. Isso é comum na atividade? Não é comum. O que acontece é o contrato, né? O que está no contrato. No contrato, assinou o contrato, vai pagar, né, os honorários, é aquele valor que está ali no contrato, já tem umas datas pré-definidas, né, dos pagamentos, e de acordo com as ações, né? E então, a audiência, como eles estão fazendo, não existe isso aí? Não existe essa audiência, não existe essa questão de, como coloca, né, a imagem, documentos, né, porque eles colocam um documento com marca d'água, né, com tudo para fazer com que a pessoa leiga, ela realmente entenda que aquilo ali é um procedimento, né, e eles falam muito que vai entrar na sua conta, então ela precisa fazer aquilo para que entre valor na sua conta, né? E assim, a pessoa tem que realmente buscar o advogado dela. Ela tem que entrar em contato com o advogado, entender, né? Fazer uma videochamada, né, com o advogado, usuários, né? Eu acho que quando for assim, vou ligar para o meu advogado, não vou nem... Meu pai uma vez fez isso comigo, né? Meu pai disse que tinham ligado para ele pedindo dinheiro. Aí meu pai ficou desconfiado, que eu não sou de pedir dinheiro. Aí meu pai ligou para mim. Da minha filha. Perfil da minha filha uma vez. Eu falei, não, é golpe, né? Então, assim, a gente é acostumado, mas no meu caso, ela estava mexendo realmente
algo para mim na justiça, eu achei que fosse ela, o perfil dela, a foto dela. E na verdade não era para ela, o acontecido dela foi tão assim diferente, né? Acredito que outros colegas advogados já devem ter passado por esse mesmo modus operandi. O dela foi tão atípico que ela não tinha que fazer um Pix. Ela não tinha que fazer. Ela liberar o acesso. Só que fazer a videochamada para ela receber. A condução da conversa é que todo o procedimento que ela estava fazendo ali naquela videochamada é para que ela recebesse o alvará dela. E essa pessoa que estava na videochamada é um IA? Não, é uma pessoa mesmo. Uma pessoa mesmo? Não conseguiu identificar nada? Não, eu coloquei as imagens que ela me mandou todas lá. Eu printei as imagens e mandei para ela no meu celular, tudinho, a conversa, tudinho eu printei. E aí, a polícia não... Até agora ainda não me deu oposição, entendeu? Mas eu acredito que deva encontrar por conta da imagem, né? Porque a pessoa que falou com ela é a mesma pessoa da foto. Entendi. Né? Certo. E por último, quando eu ainda fui lá na sua casa, o primeiro que chamou no telefone, como perfil dela, já estava um outro homem, lembra? Quando você abriu, já era outra advogado. Porque o que ele acontece? Ele tenta o golpe com o meu perfil, aí ele passou pelos clientes ali, aí ele vai para outro perfil de advogado. Só que estava o meu nome, mas estava a foto de outro advogado. De um homem. No caso da Marildes também. No outro dia, ele incluiu o perfil de um criminalista de Várzea Grande. Aí ela printou a foto, me enviou e eu já entrei em contato e mandei para esse criminalista. E aí mais tarde, à noite já estava com outro também, com uma advogada de Pontes Lacerda, que ela também printou e me enviou, e aí eu procurei, né, no site, porque tem as informações do advogado, informei e ela falou, olha, já teve vários clientes meus também que caíram no golpe, já estou tomando as providências, e agradeceu por ter informado. Todas essas informações eu incluí também no boletim de ocorrência, que foi no anterior, né, e agora no dela, eu também incluí, né, essa questão. Só que a gente fica naquela questão, será que realmente é o advogado, ou será que é, né? Sim. Então, porque eles têm eles incluem muitas informações, né? Então... Sim, então vamos só para a gente encerrar. Para ficar mais esperto. Advogado pedir dinheiro não, né? Não. Questão de documentação enviada pelo... WhatsApp também não? Não, se for o advogado mesmo, né, que ele já tem essa pré, ele é o celular, o número do telefone do advogado, né, se tiver dúvida liga para o advogado, tenta falar com o advogado. Videochamada. Não aceita áudio, porque às vezes eles colocam áudio como nela ali, olha, colocaram áudio falando com ela como se fosse eu, entendeu? E ela até entendeu que a voz era minha. Sim. E não era, né? Então, assim, tenta realmente falar com o seu advogado. Se possível, vá no escritório. Vai lá no escritório do advogado e entenda se é aquilo mesmo, né? Se suspeitar, faça isso. Certo. E bloqueia o número estranho de escritório, bloqueia e denuncia. Certo. Carolina, obrigada por você trazer esse alerta aqui. A gente já tinha falado sobre isso, mas foi uma forma mais superficial. A gente não tinha entendimento da gravidade do que está acontecendo. Isaures, obrigada por você ter vindo aqui, fugiu do trabalho da gente para vir aqui e contar um pouco. A Marildes, que está aqui no nosso estúdio também, gente, a advogada contou um pouco a história dela, e você fica esperta aí. Fala com o seu advogado, faz videochamada, liga. Se você achar alguma movimentação estranha, algum comportamento estranho do seu advogado, e também procura aí a OAB também, né? Você pode ir lá e pedir uma ajuda também em relação a isso, a delegacia. Gente, obrigada pela companhia. Segue a gente nas redes sociais e até mais.